Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aqui para os nossos espectadores. Eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado, mestre em Direito Tributário e professor universitário, certo? E a gente está gravando aqui nesse vídeo, na realidade, o primeiro vídeo da nossa série Tributariamente, onde a gente vai estar gravando alguns vídeos especificamente sobre nessa área tributária, certo? E nesse primeiro vídeo, né, o tema do vídeo de hoje, a gente vai estar justamente falando sobre o imposto de renda, né, a declaração de imposto de renda que os contribuintes, né, pessoas físicas vão precisar fazer agora, em 2021, e a gente vai justamente discutir quem precisa declarar imposto de renda agora no ano de 2021, ok? Então acompanha a gente, vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, que a gente vai tratar é o prazo, né? Qual é o prazo para declarar o imposto de renda, né, agora em 2021? Na realidade, o prazo já se iniciou agora em 1º de março, certo? Deste ano, e vai até 30 de abril, ou seja, até o final do próximo mês, certo? Então, o prazo para declarar imposto de renda se iniciou em 1º de março, vai até 30 de abril de 2021, certo? Desse ano. É importante a gente ressaltar que esse ano não vai haver prorrogação de prazo, tá? Então, né, como regra, todos os anos o prazo final para declarar é o dia 30 de abril, esse ano também vai ser. Por quê? Porque ano passado, né, vocês devem lembrar que devido à pandemia, o prazo para envio da declaração do imposto de renda foi até 30 de junho. Ou seja, no ano passado a Receita Federal prorrogou esse prazo por mais 60 dias, por mais 2 meses, certo? Mas só lembrando que esse ano o prazo não vai haver qualquer prorrogação, só vai até o dia 30 de abril. Então é interessante, né, vocês ficarem bem atentos aí para não perder esse prazo. Até porque, como a gente vai estar falando, caso você envie a declaração, né, você seja obrigado a declarar imposto de renda e envie após o prazo, você vai ter que pagar uma multa, né, que é o que a gente vai estar falando agora, que é a multa por atraso na entrega da declaração, certo? Essa multa, caso você atrase, é de 1% sobre o imposto devido ao mês, no valor mínimo de R$ 165,74, certo? E o valor máximo que pode chegar a até 20% do imposto devido. Então, realmente é interessante ter cuidado para não atrasar, não extrapolar o prazo e não ter que pagar esta multa, certo? E a dica que a gente dá aqui, pessoal, se por algum motivo não for possível, você tiver algum problema, não conseguir enviar a declaração totalmente preenchida, com todos os dados, com todas as informações, até a data final do prazo, a gente sugere que você envie a declaração do jeito que tiver, certo? Com as informações que você tiver dentro do prazo, e depois você vai e retifica, certo? Por quê? Porque assim você evita de pagar a multa, certo? Se você enviar dentro do prazo, e eventualmente depois você pode enviar uma declaração retificadora, certo? Acrescentando, corrigindo, alterando as informações que você já tinha enviado. Só um pequeno detalhe é que o que você corrigir, né, essa informação adicional que você corrigir levar uma diferença de imposto a pagar, você vai ter que pagar uma multa pelo atraso no pagamento dessa diferença, tá? Então tem que ter atenção quanto a isso, certo? Se você eventualmente tiver que enviar uma retificação do imposto de renda, ok? Aqui vamos lá, terceiro ponto, pessoal. Quem precisa declarar o imposto de renda, certo? O imposto de renda da pessoa física. Primeiro, quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 em 2020, certo? Então, se você recebeu de rendimentos tributáveis, a gente vai até explicar aqui alguns exemplos de rendimentos tributáveis, superiores a R$ 28.559,70 em 2020, ou seja, no ano passado, certo? Nesse caso, você tem que declarar um imposto de renda. E
alguns exemplos aqui de rendimentos tributáveis, né? Então, por exemplo, o salário e as verbas trabalhistas em geral, né, são rendimentos tributáveis. Então, além do salário em si, se você recebeu férias e texto de férias, horas extras, né, esses rendimentos e outros adicionais da relação de trabalho, certo? São rendimentos tributáveis, tá? Um detalhezinho aqui, pessoal, para o 13º. 13º salário, ele é rendimento tributável, mas ele é tributado separadamente dos demais rendimentos, tá? No caso do 13º, ele é sujeito ao que a gente chama de tributação exclusiva na fonte. E justamente por ser tributado exclusivamente na fonte, ele não é passível de compensação e nem é passível de restituição, mas ele é sim rendimento tributável e tributável exclusivamente na fonte, certo? Outros exemplos de rendimentos tributáveis: se você recebe comissões, também é rendimento tributável. Renda de aluguéis, né? Então, se você tem imóvel, você aluga, né? Também é rendimento tributável. Se você recebe prolabore, tá? Você é sócio administrador, tem uma empresa e você é sócio administrador e recebe um prolabore como sócio administrador, esse prolabore é sim rendimento tributável, certo? Pelo imposto de renda, certo? Se você recebe pensões, se você é pensionista, também é rendimento tributável. Ou se você recebe outros tipos de benefícios previdenciários, como por exemplo a aposentadoria, certo? Aposentadoria por invalidez, por idade, enfim, são rendimentos tributáveis, os benefícios previdenciários, certo? E também o ganho de capital com venda de ação que ultrapassa o valor de 20 mil por mês. Então, se você em um mês ganhou mais de 20 mil reais com venda de ação, também é rendimento tributável. Se for até 20 mil, não vai ser tributado, ok? Então, aqui a gente só deu alguns exemplos para vocês estarem cientes o que é considerado rendimento tributável, né? Para saber se você deve ou não deve declarar imposto de renda, tá bom? Então, primeira hipótese, a gente acabou de discutir aqui. Segunda hipótese, pessoal, de pessoas que são obrigadas a declarar imposto de renda, e até uma novidade para esse ano de 2021, certo? Quem recebeu auxílio emergencial em 2020, em qualquer valor, independente de quantas parcelas de auxílio emergencial você recebeu ano passado, certo? E outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76. Então, se você receber mais do que esse valor, mais do que R$ 22.847,76 e recebeu auxílio emergencial em 2020, você vai ter que o quê? Declarar imposto de renda nesse ano, né? Enfim, referente ao ano passado, e além disso, você, além de declarar, você também vai ter que restituir o valor, vai ter que devolver o valor que você recebeu de auxílio emergencial, certo? Referente às 5 primeiras parcelas do auxílio emergencial de R$600, ou seja, o valor que você teria a restituir seria de R$3.000, né? Das 5 parcelas de R$600 que você recebeu no ano passado. Só uma pequena observação é que aquelas últimas parcelas, né, de R$300 que foram pagas no último trimestre de 2020 não estão incluídas entre as parcelas que precisam ser devolvidas. Então, se eventualmente você recebeu o auxílio emergencial e vai ter que devolver, né, não precisa devolver essas parcelas que foram pagas no último trimestre, que foram apenas parcelas de R$300. Você só devolve aquelas parcelas de 600, certo? Aquelas 5 parcelas de 600 que você recebeu ano passado, ok? Então, muita atenção se você recebeu auxílio emergencial no passado, porque dependendo do seu rendimento, vai ter que declarar e eventualmente vai ter que devolver o auxílio que você recebeu ano passado, tá bom? Terceiro caso que precisa declarar, pessoal: os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a R$40 mil em 2020, certo? Então, a gente já falou dos rendimentos tributáveis e agora os rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, se for acima de 40 mil, tem que declarar, certo? E aqui alguns exemplos de rendimentos não tributáveis, tá? Vamos lá.
por exemplo, uma pensão de idoso de mais de 65 anos de idade ou mais, certo? Se você for idoso com mais de 65 anos, receber pensão, você, né, é considerado rendimento não tributável, tá? Rendimento da caderneta de poupança também é considerado rendimento não tributável, tá? Heranças e doações também são rendimentos não tributáveis. E por quê? Porque as heranças e as doações, elas já se sujeitaram à tributação pelo ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, certo? Então, como a herança, né, e a doação já se sujeitou a esse imposto, para evitar o que a gente chama de bitributação, de dupla tributação, então, como o ITCMD já foi pago, você não precisa pagar novamente o imposto de renda, certo? Os dividendos também são considerados rendimentos não tributáveis, por enquanto. A gente vai comentar um pouco melhor sobre isso. E a bolsa de estudo, exceto se for médico residente e do Pronatec, certo? Então, a bolsa de estudo também é rendimento não tributável, certo? E, pessoal, sobre os dividendos, tá? É muito importante a gente, né, tratar sobre isso. Desde janeiro de 96, né, com a publicação da Lei 9.249 de 95, o Brasil não tributa dividendos, certo? Então, atualmente, o Brasil não tributa, né? O que é o dividendo? Dividendo é o valor que o sócio recebe da pessoa jurídica, né, com participação nos lucros, né? Então, isso você recebe essa participação nos lucros, nos resultados, por meio de dividendos. Então, o dividendo atualmente no Brasil não é tributado, mas está tramitando o projeto de lei 1952 de 2019, de autoria do senador Eduardo Braga, que o projeto de lei prevê a instituição da tributação sobre os dividendos no percentual de 15%, certo? Se o 15% do que você, como pessoa física, receber, mesmo que tenha advindo de optante de Simples Nacional. Então, os dividendos, né, enfim, existe projeto de lei que pretende reinstituir a tributação sobre os dividendos. Então, é interessante ficar atento, né, se você é sócio de uma empresa, né, que isso aí pode ser que em breve seja aprovado. Quarta hipótese, pessoal, quem obteve em qualquer mês de 2020 ganho de capital na alienação de bens ou de direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhados. Então, se você em 2020 obteve ganho de capital ou realizou operação em bolsa de valores, vai ter que declarar imposto de renda, certo? E sobre a questão do ganho de capital, né? Só explicando, o ganho de capital, pessoal, é aquela diferença positiva entre o valor da alienação de um bem ou de um direito e o respectivo custo de aquisição. Então, por exemplo, se você vai vender um imóvel, vai vender um ativo, vai vender, ou seja, qualquer bem, né, o ganho de capital vai ser o quê? Basicamente, a diferença entre o valor de venda do bem e o valor da aquisição, da compra do bem. Então, por exemplo, assim, um exemplo bem prático, se você vende um imóvel, né, por R$500 mil e você o adquiriu por 150 mil, você vai ter um ganho de capital dessa diferença, 500 mil menos 150 mil, seu ganho de capital vai ser de R$350 mil, certo? Então, se você teve esse ganho de capital no ano passado, vai ter que declarar imposto de renda esse ano. Ou se você também operou em bolsa de valores, também vai ter que declarar imposto de renda, certo? Quinta hipótese, quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Então, o produtor rural, certo, tem que observar esse limite, certo? Se ultrapassar esse limite que a gente falou, vai ter que declarar o imposto de renda, certo? Item 6. Quem tinha em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive em terra nua, de valor total superior a 300 mil. Então, você vai ter que ver aqui, pessoal, a sua relação de bens. Se você tinha, até 31 de dezembro do ano passado, bens cujo valor ultrapassava 300 mil, ou seja, imóveis, veículos e outros bens declarados,
né, em valor superior a 300 mil reais, então, né, você vai ter que declarar este ano, certo? Né, em referente ao ano passado, certo? Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro, né? Então, se você passou a ser residente no Brasil e continuava como residente no Brasil até final do ano passado, você vai ter que declarar imposto de renda, certo? E quem vendeu no ano passado imóvel residencial e usou o recurso para a compra de outra residência para moradia 180 dias e optou pela isenção de imposto de renda. Então, aqui a gente comentou as principais hipóteses, né, em que você vai ser obrigado, né, você tem que declarar o imposto de renda, certo? A gente comentou aqui as principais, tem algumas outras, né, que são mais específicas, certo? Mas essas são as principais. Quem não se enquadra nessas hipóteses, pessoal, né, de obrigação de declarar imposto de renda, né, isso, quem não for obrigado, né, a declaração de imposto de renda é facultativa, ou seja, você declara se você quiser, se você não estiver obrigado, certo? Então, você está legalmente dispensado de declarar, tá bom? Outra coisa interessante para a gente falar aqui é que também está dispensado de apresentar a declaração do imposto de renda se você constar como dependente de outra pessoa física, certo? Se você tiver sido incluído como dependente de outra pessoa física, certo? Então, o dependente também não é obrigado a declarar imposto de renda, certo? E a gente vai dizer aqui quem pode ser dependente, né? Para fins de imposto de renda, né? Por exemplo, o cônjuge ou o companheiro, tá? O companheiro, no caso de união estável, e o cônjuge, né, no caso de casamento, podem ser incluídos como dependentes, né, do seu companheiro e cônjuge, respectivo companheiro e cônjuge, desde que o casal tenha um filho em comum ou viva junto há mais de 5 anos, certo? Então, tendo um filho comum ou vivendo juntos há mais de 5 anos, você pode ser incluído como dependente, certo? Do seu cônjuge ou companheiro. E essa regra vale para uniões homoafetivas e heteroafetivas, até porque, né, o STF já chancelou esse entendimento de que não existe distinção, não pode haver qualquer distinção entre as uniões homoafetivas e heteroafetivas, tá bom? Filhos e enteados, certo? Os filhos e os enteados também podem ser incluídos como dependentes na declaração, desde que tenham até 21 anos de idade ou se eles forem incapacitados física ou mentalmente para o trabalho em qualquer idade, tá? Então, esse limite de idade é até 21 anos, certo? É só se o filho ou o enteado não for incapacitado para o trabalho, certo? Se for incapacitado, pode ficar como dependente, certo? Enfim, dependente de idade. Então, irmãos, netos e bisnetos, aplica a mesma regra, certo? Que tenham até, se irmãos, netos e bisnetos que tenham até 21 anos, podem ser dependentes na declaração. Agora, com detalhe de que desde que você, né, tenha a guarda judicial do seu irmão, do neto ou bisneto, certo? E também, da mesma forma, se os irmãos, netos e bisnetos forem fisicamente ou mentalmente capacitados para o trabalho, independe do limite de idade, tá bom? Outros menores, né, crianças e adolescentes menores de idade que você cria, que tem a guarda judicial, também pode ser declarado como dependentes até os 21 anos de idade, certo? E pais, avós e bisavós também podem ser incluídos como dependentes na declaração, certo? Então, a gente citou aqui os principais casos. E, pessoal, para a gente arrematar aqui o nosso vídeo, até para não ficar muito longo, existem, né, os principais tipos de declaração de imposto de renda. Existe a declaração simples, né, que nessa declaração a Receita ela aplica um desconto padrão de 20% sobre todos os rendimentos tributáveis, porque nessa declaração simples você só coloca os seus rendimentos e aqui você não vai colocar todos os, digamos assim, as hipóteses de dedução, né? Então, aqui você simplesmente vai declarar os seus rendimentos e aplicar esse desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, certo? Você pode optar, ou então você pode optar pela declaração completa, em que você vai colocar, elencar lá
todas as possibilidades de abatimento do imposto, né? Por exemplo, gastos com educação, gastos com saúde, gastos com dependentes. Então, você vai lá elencando e colocando todos esses, né, esses gastos que você teve, que vão ser abatidos do seu imposto de renda, certo? Então, aqui seria a declaração completa. Então, você pode optar, de acordo com sua preferência, né, pela declaração simples, com desconto de padrão de 20%, ou a declaração completa, em que você vai colocar todas as suas despesas médicas, de educação, com dependente, e por aí vai, certo? E por último, a nossa sugestão é que, para facilitar você fazer a sua declaração, é você solicitar os seus informes de rendimentos junto às suas instituições pagadoras, certo? Ou seja, todas as instituições, pessoas jurídicas que fizeram pagamentos a você enquanto pessoa física. Então, você pode solicitar a sua, enfim, ao seu empregador, né? Enfim, se você tiver dinheiro, conta em banco, né? Você pode solicitar, ou então até a sua previdência privada, você pode solicitar o seu informe de rendimentos para você justamente ter essas informações para declarar no seu imposto de renda, tá? E a última sugestão é que você pode consultar os rendimentos que foram informados por fonte pagadora, né, junto à Receita Federal, tá? Se você tiver na dúvida, Tibério, eu não sei, né, eu não me lembro de todas as fontes pagadoras, então você pode ir na Receita Federal, no atendimento virtual da Receita Federal, por meio do portal ECAC, né, que você pode acessar por meio de certificado digital ou código de acesso, e lá você pode consultar os rendimentos que foram informados por fonte pagadora, e assim você vai ter acesso a todas as pessoas jurídicas, né, que fizeram pagamentos ao seu CPF, e assim você poder declarar tudo corretamente, não ter aí risco de eventualmente esquecer de informar uma fonte pagadora e por isso ir para a malha fina e ter que retificar e evitar qualquer problema, certo? Então, a nossa dica, né, as nossas dicas. E bom, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo, a gente agradece aqui os nossos espectadores, pedimos aí para que sigam nossa página aqui do Instagram, nosso canal do YouTube, e deem um like no nosso vídeo, se puder compartilhar com amigos e conhecidos que podem interessar por essas informações. Então, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado. Se tiverem dúvidas, né, comentem aí, né, dúvidas, pedidos de maiores esclarecimentos, podem comentar aí, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Abraço, tchau!